Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje mais uma segunda-feira, aqui o nosso momento devocional. Então já não deixe de compartilhar, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse devocional, ativa aí o sininho e deixe aqui o seu pedido de oração. Eu estarei orando aqui pela sua vida. E pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno e vamos aqui aprender aqui mais um pouquinho da palavra de Deus, amém? Então, o nosso tema devocional de hoje é quebrando as portas do medo. Quebrando as portas do medo. Então, se encontra o nosso texto base, João capítulo 20, do 19 ao 23, que vai dizer assim: Jesus aparece aos 11. A incredulidade de Tomé. Só que não restritamente nós vamos falar de Tomé, vocês vão entender aqui um pouquinho. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado. De sorte que os discípulos se alegravam vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E o 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E o 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, vamos começar aqui para a nossa exposição do texto. Jesus aparece aos discípulos com provas incontestáveis da sua ressurreição. O medo dá lugar à alegria, esperança, capacitação para o apostolado e autoridade ministerial. Então, algumas coisinhas nós vamos entender aqui. Jesus, ele não somente declarou as palavras, mas ele apareceu aos seus discípulos. O medo foi embora com a aparição de Jesus. Todo o pavor que os discípulos sentiram com medo de serem pegos, porque o mestre já não estava mais com ele. Jesus já não estava mais com eles. Então, a probabilidade dos romanos pegarem os discípulos, até mesmo para poder matarem, eles estavam procurando eles para poder matarem os discípulos, né? Enfim, a perseguição já, na verdade, já existia já com Jesus, mas a perseguição até então era somente voltada a Jesus. Mas agora os discípulos estavam carregando, né, a presença de Jesus, eles andavam com ele. Então eles estavam com medo. Agora nós não temos mais o mestre. Como é que será agora, né? Como é que será a nossa vida sem ele, se nós não sabemos fazer mais nada? Nós largamos tudo por causa do nome dele. Nós largamos tudo para viver com ele. E agora, como é que vai ficar a nossa vida? Vamos morrer? Então os discípulos ficaram muito apreensivos. Quando Jesus chega, o medo ele cai por terra. Todo medo caiu por terra. Quando o Senhor ele se revela a nós, o Senhor ele nos dá coragem sobre aquilo que nós estamos passando e enfrentando. E a certeza que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, aqui eu já começo mesmo fazendo uma pergunta para você. Você já sentiu medo de algo? Você já sentiu medo por algum cenário que você esteja vivendo, alguma situação que você esteja passando? Você já sentiu medo? Você já sentiu pavor, insegurança, incerteza de não saber o que será do seu amanhã? E a tal ponto disso é tirado e arrancado a tua paz e você falar, realmente não tem mais jeito. Ou o Senhor te confiou uma missão e você está com medo de fazer aquilo que o Senhor pediu para que você fizesse. Porque você se sente totalmente incapaz. Você se sente totalmente incapaz daquilo que acha que você vai fazer nas suas próprias forças e não é no nome de Jesus. Você acha que é você que tem que ir. Você acha que tudo será por suas forças, suas vontades, mas não é assim. E hoje o Senhor está dizendo, ainda que você esteja com medo, vá com medo porque eu estou com você. Faça com medo porque eu estou com você. Eu contei aqui para vocês que
fazia anos que eu já estava orando para poder sair do emprego do qual eu estava. E como eu não tomei nenhuma atitude, porque a oração ela é tomada com atitude, nós oramos e tomamos uma ação. Então Deus preparou algumas circunstâncias para mim, né, do qual eu quase morri. Eu contei aqui, depois você volta lá e vê. É até que Deus usa a vida da médica para falar que eu tinha que fazer uma escolha. Os dois não dava para poder continuar. E é certo que quando nós tomamos alguma atitude, do qual nós damos um passo, do qual nós não vemos o que está à nossa frente, bate o medo. Bate até então uma certa insegurança de como vai ser o amanhã, como é que vai ser, né? Enfim, nós não sabemos como vai ser o nosso amanhã, o nosso futuro já está escrito pelo Senhor. Só que o nosso amanhã, como é que vai ser? E quando o Senhor ele aparece, e quando o Senhor ele se revela, todo medo ele cai por terra. E eu tomei essa decisão plenamente na certeza de que é o Senhor que está me direcionando para aquilo que Ele tem. Então eu não estou com medo, porque eu confio naquele que é o meu provedor, aquele que é o meu Jeová Jireh, aquele que me sustenta, como eu sempre falei, sempre declarei aqui para vocês, e sempre preguei isso e prego, né, e o que eu vivo, porque fora disso é totalmente hipocrisia, uma mentira, você querer viver algo do qual você não está proferindo. E eu sempre falei aqui que Deus ele é Deus de porta aberta e porta fechada. Já contei aqui, eu acho que alguns testemunhos, do qual eu falei que Deus ele sempre me sustentou, ele sempre me honrou, independente de condições, independente de cenários, ele sempre me honrou em tudo, nos mínimos detalhes. Então nós não precisamos temer quando realmente nós conhecemos quem é Jesus. Quando nós temos uma profundidade, uma intimidade, óbvio que às vezes fica, nossa, e agora, né, o que vai ser? Mas lá no fundo nós sabemos a quem, o qual Deus nós servimos e a certeza e a plena convicção que Ele não nos deixa. E que ainda que nós tivermos que passar por muitas lutas, por muitas circunstâncias que nós vamos passar, a certeza é que Ele em todos os momentos, em todas as estações, Ele está conosco. Então nosso coração não precisa temer. Assim como o Senhor, quando Ele me chamou, óbvio que eu fiquei morrendo de medo. Vai pregar não sei aonde, vai falar não sei o quê. E eu ia lá e eu falava. Só que quando o Senhor falava pra mim falar, eu não ficava com medo. Do que as pessoas vão pensar, do que os líderes vão falar. Eu ia simplesmente, eu ia e falava. O medo era me posicionar, o medo era de chegar em frente de, né? Eu fiz a teologia, sou formada, né? Sou teóloga, mas estar à frente, né? Talvez de pessoas que já nasceram como se diz, né, em berço cristão e tem muito mais experiência, né, muitas das vezes mais do que eu. Eu sei que cabelo branco não representa maturidade, mas nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, né, nossas próprias escolhas. Então isso nos traz uma maturidade. Você vê como uma pessoa, quando ela é madura, que ela se responsabiliza pelos seus próprios atos, então ela não fica terceirizando, ela assume aquilo que realmente ela é, aos seus atos. E eu ficava pensando, Senhor, mas eu, né, eu não nasci num berço, numa família cristã, tem tantas coisas, né, a gente fica dando tantas e tantas desculpas que a gente para de olhar quem é que vai fazer, assim como Deus falou para Jeremias, abre a sua boca porque eu vou colocar as palavras nos seus lábios. Então Jeremias ele estava apresentando as suas desculpas, ele não estava apresentando o seu tempo. Jeremias ainda não tinha entendido que quem é que faz a obra é o Senhor e não ele. Assim como Moisés. Mas eu não, né? Eu sou pesada de línguas, né? Tem uns que falam que é gago, mas Moisés era totalmente estudado nas melhores faculdades do Egito. E ele sabia das coisas, sabia o que acontecia ali. Ele falava, não, manda outra pessoa, manda o meu irmão. Eu quero te dizer que, por mais que você tenha medo, nós temos um exemplo. Você pode falar, Laís, mas Jesus, né? Jesus é Jesus. Então eu vou te dar um exemplo. Davi. Um exército ficou paralisado pelas afrontas de Golias por 40 dias. Um exército ficou paralisado com medo de Golias. E ninguém ali teve a coragem, porque o medo os paralisou. Uma das coisas que o diabo ele mais quer fazer, você pode estar dentro da igreja, você pode estar louvando, você pode estar fazendo tudo.
Mas uma das coisas que o diabo ele quer colocar em você é medo. Porque com medo você se paralisa, você para de andar. Com medo, além de você não prosseguir, você paralisa e você deixa de viver aquilo que o Senhor tem. E uma das coisas que o Senhor me falou é que quem não cria tempo, cria uma desculpa. Então, se você não criar tempo para viver as promessas do Senhor, você sempre vai criar uma desculpa em cima do seu medo. Davi, ele não criou uma desculpa. Davi, ele criou o tempo. Davi chega e fala assim, não, até quando esse incircunciso filisteu vai ficar afrontando o exército de Deus vivo? Eu vou lá. E todo mundo acha que achou, mas você é um menino, como é que você vai enfrentar? E aí Golias fala, vocês acham que eu sou o quê? Para enviar um cão desse, você acha que eu sou um cão? E Davi, ele conquistou a vitória para Israel, para o exército de Deus. Na força dele, não. Mas no nome do Senhor dos Exércitos, Davi, ele venceu e a vitória foi do Senhor. Então, muitas das vezes, nós temos que parar de ficar idolatrando nossos medos, porque hoje, assim como esse tema, quebrando as portas do medo, você sabe as coisas que você tem medo e as coisas que você precisa vencer. E tem coisas que eu sou muito intencional nas coisas que eu tenho medo. Isso sou eu, né? Eu não sei você. Mas as coisas que eu tenho medo, eu tento ser o máximo intencional para encarar os meus medos. Laís, mas você vai correr todos os riscos? Sim, eu posso correr todos os riscos. Mas eu não quero deixar com que o medo me limite, o medo me pare de viver aquilo que Deus tem para minha vida. Então eu falo que um dos melhores momentos da minha vida eu estou vivendo é agora. Porque eu sei que eu provarei assim como eu sempre provei do maior cuidado do Senhor, eu sei que provarei de muito mais da parte do Senhor, daquilo que irá vir dele e daquilo que está para vir. E essa é a certeza que eu tenho. Eu não preciso ter medo, mas eu preciso ter temor à presença do Senhor. Então, os discípulos, quando Jesus aparece, todo aquele medo, aquela barreira que eles estavam, aquela aflição na alma deles, cai por terra. Cai por terra e eles passam a confiar e saber que o Cristo ressurreto do qual eles viram, comprovaram e contemplaram é aquele que estaria com eles todos os dias. Então todo medo caiu por terra. Nós vamos ver depois um pouquinho mais à frente os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús com medo, apreensivo, e Jesus está ali com eles. E eles nem se tocam, mas o coração deles ali, queimava. Eles sabiam que existia alguma coisa diferente. E quando Jesus se assenta a comer com eles, que Jesus vai repartir o pão e vai dar para eles, eles veem que sempre foi o Senhor que estava ali com eles. E todo aquele medo também cai por terra. Então eles puderam ver e contemplar que eles jamais estariam sozinhos. Nós não vemos, mas nós cremos. E porque nós cremos, nós precisamos confiar que Ele jamais vai nos deixar. Que todo momento o Senhor estará conosco. Amém? A discussão vai dizer assim: por uma ação divina, Cristo mudou a situação dos discípulos. Ele foi até eles e os impulsionou para o restante da jornada. Muitas vezes Cristo faz isso conosco, quando estamos tristes, medrosos e sem esperança. Cristo nos surpreende, mostra o tamanho do seu poder, mostra que Ele está vivo e nos capacita para a continuação da jornada. Lembra-se da última vez que aconteceu isso com você? Você lembra a última vez que você foi encorajado? Da última vez que o Senhor alegrou seu coração, que você falava, eu não vou aguentar mais, eu não aguento mais essa situação, eu vou morrer, eu vou sucumbir nesse cenário? Lembra desse momento e veja onde você está agora. Se você não venceu, se você não superou, porque o Senhor, Ele te animou, o Senhor, Ele te alegrou, o Senhor te deu graça para você continuar caminhando. Sabe, Jesus, Ele nunca irá nos deixar desanimados. E quando assim nós estivermos, Ele mesmo, Ele irá se revelar a nós. Ele mesmo irá nos revelar a nós, nos dando ânimo, vigor, coragem e alegria para continuar no propósito sobre aquilo que Ele tem sobre a sua vida. E o objetivo vai dizer assim: a morte não deteve. A sepultura foi tão pequena, foi pequena demais para Ele.
O objetivo maior seria alcançado: mostrar aos discípulos que todas as promessas sobre a ressurreição haviam se cumprido e que eles seriam aqueles que continuariam a obra nessa terra. Então Jesus, quando ele aparece para os discípulos, ele está deixando bem claro: a minha obra não terminou. Vocês caminharam comigo 3 anos para aprender. Eu separei vocês, eu dividi vocês em dois. Eu comissionei vocês para a minha grande obra, ensinando vocês a pregar o meu evangelho, a expulsar os demônios, a levar a liberdade aos cativos, a levar alegria aos tristes, a dar vigor àqueles que não têm mais vigor. Eu capacitei vocês comigo. Então agora vocês estão aptos a continuarem aquilo do qual vocês viram, ouviram e muito mais do que isso, vocês viveram comigo. Viveram, ouviram e viram e ouviram. Agora vocês precisam ir. Eu não estarei fisicamente aqui, do ladinho de vocês, mas a minha presença estará palpavelmente em vocês e dentro de vocês. Então vocês podem anunciar, vocês podem ir a lugares do qual eu não fui, mas a minha presença que habita em você vai contigo. Aonde você for, a minha presença irá com você. A sepultura, ela apenas foi a vitrine da ressurreição de Jesus. Jesus mostrou aos discípulos toda a sua obra de ressurreição. Eles não somente viram, mas contemplaram. Agora eles teriam que anunciar. Você tem anunciado a obra da ressurreição? Porque muitos ainda continuam adorando um Cristo pregado na cruz. E ele já não está mais pregado. Ele não está mais na sepultura. Ele não está. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, aleluia. A sepultura foi pequena, como diz aqui, a sepultura ela foi pequena para o tamanho da ressurreição. A sepultura apenas foi a vitrine da ressurreição. A sepultura foi a vitrine da ressurreição de Jesus. Para operar um milagre, para dizer assim: aquilo que está morto na sua vida, eu posso ressuscitar se você crer. Assim como Jesus falou para Marta e Maria: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você crê nessa situação, que você pode ver a glória de Deus, que você pode contemplar a glória de Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Os seus sonhos estão mortos? Se você crê, Jesus pode ressuscitar. Se a sua casa, se a sua família, ou aconteceu alguma falência na sua empresa, alguma coisa aconteceu, Jesus tem poder para ressuscitar tudo aquilo que está morto. Ainda que esteja cheirando mal, Jesus tem todo o poder e todo o domínio de ressuscitar, mas basta você crer, porque todo aquele que se aproxima dele precisa ter fé para saber que ele existe, para saber que ele está vivo. Amém? Então anuncie o Cristo ressurreto. Não tenha medo de anunciar, não tenha medo se você tiver que perder amigos, perder tudo por causa do nome de Cristo, mas anuncie o Cristo ressurreto. E vai dizer assim, ao contexto: essa é uma das inúmeras vezes que Jesus apareceu glorificado durante o período de 40 dias. Após sua ressurreição, ele também apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Lembra que eu comentei aqui? A Pedro na pesca maravilhosa. Jesus morre e ele fala: agora acabou tudo. Então o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, então eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar para o meu trabalho. Eu vou voltar a procurar um emprego. E Jesus aparece para ele e fala assim: Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para depender do meu poder. Eu te chamei para depender da minha providência. Eu te chamei para ser pescador de homens. Eu não te chamei para um trabalho físico, mas eu te chamei para um trabalho espiritual. Eu não quero você mais na pescaria. Eu quero você agora andando integralmente comigo. Aleluia. E se o Senhor te pede isso? Ande comigo integralmente. E aí? O Deus que te chama é o Deus que providencia. O Deus que te chama é o Deus que se responsabiliza por você, em cuidar de você, em cuidar dos seus, em cuidar de tudo aquilo que carrega o seu nome. Especificamente aqui, aqueles que o haviam negado e fugido ouvem do nosso Mestre: paz seja convosco. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz com Deus e um desejo profundo e sincero de que todas as áreas da vida dos discípulos fossem abençoadas. A alegria tomou conta de todos eles. Não poderia ser diferente.
O Cristo estava ali e estava vivo para todo sempre. Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, temos um sinal claro do apostolado se tornando real. Agora eles estavam sendo enviados para serem testemunhas e autoridades nessa nova etapa que se iniciava. Antes da festa do Pentecostes, que aconteceu em Atos 2, Jesus dá a capacitação a eles e tudo isso se confirmaria e tornaria ainda mais claro no dia de Pentecostes. Olha só, quando Jesus apareceu para os discípulos, ele estava dando autoridade e poder para continuar a sua obra através do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Jesus estava ortogando a obra dele na vida dos discípulos. Agora vocês foram comissionados, mas agora vocês estão autorizados a pisarem e a irem nos lugares que eu não fui, mas porque a minha presença habita em você, eu estarei indo nos lugares que eu pedi para que você vá. Eu estarei indo porque agora o meu Espírito estará dentro de você, testificando toda a verdade do qual vocês ouviram. E a quem vocês levarem essa paz, testificará da minha presença por causa do meu Espírito. Então vão e falem, porque agora vocês estão ortogados, vocês já foram comissionados, mas agora vocês estão autorizados por mim para irem aonde eu enviar vocês. Será que o medo não te paralisa quando o Senhor fala assim, vai em tal lugar, ou fale aquela pessoa? Será que o medo não tem te paralisado de você falar aquilo que o Senhor quer que você fale? Talvez a um incrédulo, talvez uma pessoa que ainda não conhece Jesus e você tem vergonha, achando que você vai ser... Enfim, as pessoas vão rirem da sua cara. Por isso que nós precisamos orar ao Espírito Santo e pedir para que Ele nos dê direção, estratégia, as palavras certas, para que nós venhamos falar com as pessoas. Convencer, nós não temos esse poder, mas o único que tem esse poder é o Espírito Santo. Então a nossa parte é anunciar, é falar, porque o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Assim como um dia eu fui convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Assim Ele também continua fazendo essa obra. Nós precisamos pedir a direção, precisamos confiar que Ele faz. E não somos nós, mas sim é Ele. É Ele que faz a obra por completo. Então a conclusão vai dizer assim: e os discípulos receberam mais uma bênção, mais um privilégio. Eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo e comissionados por Jesus para a grande comissão. A paz que Jesus deixou com eles, por 2 vezes no texto, nos ensina que esse deve ser o nosso desejo para com todos que encontrarmos. Essa é a nossa missão, levar a paz de Cristo a todos para os quais fomos enviados. E olha isso. Filipenses 4:7 vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E olha só, quando eu estava fazendo esse devocional, o Espírito Santo falou assim para mim: Laís, quem recebe a paz de Deus terá o seu coração e a sua mente guardada nas promessas. E não é só promessa de te fazer prosperar, mas é na promessa também da vinda de Cristo Jesus. Quantos deixaram de acreditar, de esperar pela vinda de Jesus? Quantos deixaram e criaram raízes nessa terra, achando que vai ficar aqui para sempre? E não. Nós temos uma eternidade, nós temos algo a herdar. Ou é o céu ou é o inferno. Só que nós escolhemos aqui. Então, nosso coração, quando nós recebemos a paz de Deus, o nosso coração e a nossa mente é guardado nas promessas. Sim, nas promessas que Ele nos fez. De caminhos de paz, caminhos de prosperar, caminhos do qual o nome do Senhor será glorificado. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei aquilo que Deus prometeu, só que se Ele falou, Ele vai cumprir. Só que a Bíblia vai dizer que tudo pode passar, menos as minhas palavras. Então tudo que Ele te prometeu vai se cumprir, vai se concretizar, para que o nome dEle seja glorificado. Mas quando nós recebemos a paz, nós temos a certeza, o nosso coração e a nossa mente é guardado sobre o poder da palavra de Deus, que não passará, tudo vai passar, mas a palavra não vai passar.
O nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente será guardada para a promessa da vinda do Messias, porque ele vai voltar. Será que você ainda continua ansiando? Será que você tem paz no seu coração? A tal ponto de continuar esperando e aguardando e ansiando como uma noiva que se prepara para um casamento à espera do noivo? Será que você tem esperado? Será que você tem aguardado pela volta do Messias? Será que você tem aguardado pela volta do seu noivo? Porque só aguarda o noivo quem anda junto com o noivo. Só aguarda o noivo quem anda com o noivo. Se você não anda com o noivo, você não vai esperar por ele. Você não vai esperar por ele, você vai esperar por tudo, menos por ele. Em quem você tem esperado? E a aplicação diz assim: não existe medo que seja maior do que a certeza de Cristo e sua paz conosco. Cada um sabe a realidade que vive, os desafios que encontra. Mas uma coisa é certa, todos temos esse Jesus conosco, até a consumação dos séculos. E isso nos ajuda a continuar. Ele também nos deu o Espírito Santo. Ele também nos capacitou para o ministério. Então, não é hora de parar. Não é hora de parar. Se você, tô cansada demais, não é hora de parar. Não é hora de parar. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu amo teatro. Eu sei que o Senhor não me chamou para o teatro, mas Ele me permite participar porque também é uma forma de pregar o Evangelho através das artes. E isso é tão engraçado que eu falei assim: a atriz que habita em mim precisa descansar. E eu recebi, um convite para poder estar participando de uma peça. E aí eu pensei comigo, falei, Jesus, o meu pensamento foi esse, de descansar. Mas a atriz que habita em mim vai descansar servindo ao reino. Então, glória a Deus por isso. E eu sei que nós não podemos parar. Naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que o Senhor nos comissionou, nós precisamos caminhar e continuar. E foi isso que Deus disse para Daniel lá em capítulo 12, versículo 13. Daniel, tu porém irás até o fim. Então assim, você está cansado, Jesus tem renovo para você. Tá fadigado, ele tem renovo, ele tem descanso para você, descanso para sua alma. Mas enquanto você caminha, ele vai renovando as suas forças. Enquanto você caminha, ele vai te alegrando, ele vai renovando, ele vai cuidando de tudo aquilo que carrega o teu nome. Enquanto você faz pro reino, o reino faz para você. Essa é uma das verdades que eu mais carrego dentro de mim, desde quando eu comecei a servir o Senhor. Quem conhece, sabe, me acompanha desde esse tempo, do qual eu ia com o Exército da Alegria, a gente vestido de palhaço, ia para os hospitais, e desde aquela época o Senhor fala comigo: enquanto você está cuidando da minha obra, eu estou cuidando de tudo aquilo que aflige teu coração, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que você não consegue resolver, eu resolvo por você enquanto você cuida dos meus, enquanto você me serve, enquanto você faz para mim, eu cuido dos seus. Então, nós precisamos de parar de dar uma desculpa. Quem não cria tempo, cria uma desculpa. Você está criando tempo ou você está criando uma desculpa? Para o reino de Deus, Deus não aceita suas desculpas. Deus não aceita suas desculpas. É mais fácil você ser sincero, sem mais falar: Senhor, eu tô com medo, porque eu estou colocando meus olhos em mim, não no Senhor, então me ajuda. Tira toda a covardia, porque a tua palavra diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu quero herdar. Então tira toda a timidez, tira toda a covardia de mim. Tira esse medo, arranca o medo. Eu sei que o medo, às vezes, ele é uma válvula de escape para poder te dar até mesmo uma segurança. Mas o medo que te paralisa, ele não vem da parte de Deus. O medo que te paralisa a tal ponto de você parar de servir o Senhor, de parar de fazer aquilo e viver as promessas do Senhor, isso não vem da parte de Deus. Então, em nome de Jesus, que hoje todas as cadeias do medo, todas as barreiras que te impediam de viver as promessas, de viver o propósito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, que hoje caiam por terra no nome de Jesus. Que hoje todo medo da incredulidade, medo de avançar, medo de prosseguir, medo de viver o novo, medo de se relacionar, medo de estar adiante a sociedade, medo de fazer a obra, medo de se casar, medo de gerar por causa que a palavra do médico disse algo. Em nome de Jesus, que hoje caia por terra, em nome de Jesus. Viva na liberdade de Cristo, do qual Ele te deu a paz, que guardará o seu entendimento e guardará o seu coração para viver as promessas do Pai, no nome de Jesus. E para a gente concluir, aplicações que eu sempre deixo aqui para vocês. Qual é o seu maior medo? Olha só, qual é o seu maior medo? Comece pensando aí, qual é o seu maior medo?
Jesus, a segunda pergunta, Jesus já surpreendeu você quando não tinha mais esperança? Terceira, o que ele capacitou você para fazer no ministério? Você sabe? Você vive essa paz que Jesus deixou com os seus discípulos? Você se sente capacitado por Deus para o ministério? Você já foi surpreendido por Jesus alguma vez? E aqui nós encerramos a nossa devocional. Espero que o Senhor tenha falado grandemente ao seu coração, assim como Ele tem falado comigo também. Então compartilhe essa devocional, não deixe de abençoar outras pessoas, anuncie a ressurreição através desse devocional, mas faça a sua parte também. Faça a sua parte, que Deus muito se alegrará da sua vida e Ele te recompensará por tudo. Amém? Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. No nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e um ótimo feriado. E não deixe de anunciar a volta de Jesus. E lembre-se disso, quem não cria tempo, cria uma desculpa. Deus te abençoe em nome de Jesus.